Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 20 minutos do dia 30 de janeiro de 23. Gente, penúltimo dia do mês. Já no ano de 23, mês de janeiro já era, amanhã. Depois de amanhã já estamos virando para fevereiro. Bem, já fizemos nossa publicação matinal. Vamos apenas comentar a respeito do que foi publicado. Afinal, assuntos interessantes chamam pessoas interessantes. Novo lema, e vale a pena, é bem por aí mesmo. Bom, gente, a gente achou um artigo aqui muito interessante desse assunto, estava lá na normalização técnica que normalmente nós recebemos, né? E achamos por bem repassar isso para vocês. É um assunto bastante interessante, envolve todo mundo, principalmente o pessoal que usa foninho de ouvido aí, celular, né? Eu mesmo sou um dos viciados a deitar, né, à noite na cama e ficar ouvindo um noticiário ou outro, ou alguma coisa que eu vá querer ouvir, estudar para poder repassar aqui para vocês. Mas eu hábito já de colocar o foninho de ouvido, esse aqui, está aqui do lado, para poder ouvir sem incomodar outras pessoas. Só que isso pode nos incomodar e muito. Então, gente, está aí nosso assunto de hoje, né? E a gente vai realmente falar sobre ele, né? Bom, tá aí nossa página de rosto, vocês já conhecem, né? E vamos ao nosso assunto. Tá aqui, né? Inclusive aqui do lado tá rodando, né, o TikTok, o Quai, né? Foi feito no TikTok, foi feito no Quai. Tá rodando aí a nossa mensagem para que vocês, né, vão se familiarizando. Mas na verdade isso foi o aperitivo do assunto, né? A gente já sempre lança antes. Bom, então tá aqui, o assunto de hoje foi, né, segundou. Medição de perda auditiva com protetores, ruído contínuo. Aliás, você usando o protetor, você pode ter problemas, tá? Então, a gente fez essa publicação, tem uma série de imagens aqui, e a gente gostaria de comentar um pouco mais para vocês. Tem uma tabela aqui que é muito interessante, ela é muito importante. Está aqui nessas imagens, aqui na nossa página no Facebook, mas também tem correlacionada lá no TikTok e no Kawaii. Então, aqui, gente, olha, níveis de ruído em decibéis, né? A medição do nível de ruído é dada em decibel. Tá? Então, o que acontece? Existem os que são suportáveis e os que não são, são prejudiciais à saúde. Então, aqui tem uma tabela muito legal lá, de conforto acústico, né? Então, você tem aqui, olha lá, quando é muito baixo, quando é baixo, né, e o moderado, e os níveis, né? O moderado, que seria aceitável para nós, né? Olha lá, e ainda tem mais duas faixas, mesmo alto, né? Mas você tem os níveis de decibéis utilizados, né? Então, um padrão máximo que a gente pode dizer que aceitar como alto seria, né, até 80 decibéis, né? 83 ainda, mas é muito alto. Já um moderado alto seria 80 decibéis. Tá? Então você tem aqui uma tabela que vai te dando esses níveis, quando são insuportáveis, quando vai afetar
a sua audição. Veja que no muito alto, mesmo no 80 decibéis, há riscos de danos à saúde. É claro, mesmo que você use um protetor, mas existem, como o nível está muito alto e está sendo exposto para você de uma forma contínua, isso aí pode ser prejudicial. Então existem níveis satisfatórios e insatisfatórios. Nessa tabela vocês vão poder ver muito bem isso, ok? Então tá. Esse artigo, que é, medição auditiva em ruído contínuo, a gente tem esse artigo aqui, né? Vocês podem abrir, tá aqui na nossa página. Na verdade, eu só vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. A medição da perda por inserção de protetores auditivos em ambientes de ruído contínuo. Então, esse assunto é muito interessante, ele vai dizer muito a respeito da diferença que você tem de um protetor tipo concha, como esse que está aqui, né? Que são os mais aconselhados, do que aqueles pequenos que você insere no ouvido, como esse que está aqui na imagem do lado, né? Então, gente, olha, aqui ele tem uma NBR que fala a respeito disso, né? 17072, tem toda a descrição dela aqui, e ele vai falar aqui sobre alguns, né? O método de microfone, por exemplo, microfone na orelha humana, que é esse MOL aqui, né? Disposição de ensaio acústico, tá aqui, ó, né? No método de disposição de ensaio acústico, DEA, né? E outras formalidades que existem na análise de audição, né? Medição de atenuação de ruídos com método de orelha real, que é o AULA, né? AULA, e a NBR 1676 fala sobre isso, né? E alguns assuntos aqui interessantes que vão estar entre essa apresentação, tá? Uma tabela muito legal aqui, muito bacana, tá aqui, ó, tipo, né, aplicabilidade de métodos de ensaio em diferentes tipos de protetores auditivos. Então você tem aqui, conforme a descrição que nós fizemos anteriormente, quando são aplicáveis, quando não são aplicáveis ou são os preferidos. Mas vocês vão ver aqui, ó, que a maioria, ó, protetor auditivo tipo concha, são aplicáveis, sempre, ó. Quando é o auditivo de inserção, que é aquele que você insere aqui no pavilhão auricular, na orelha, né? Nunca são aconselháveis, ó, em poucas situações. Depende do método que você está fazendo, que é o seu ruído. Nível, se o seu ruído for contínuo, que método que você vai estar aplicando, tá vendo? Mas normalmente os aplicáveis estão nos de concha. Isso não quer dizer que aqueles pequenininhos não são aplicáveis, mas depende do método que você esteja utilizando. Mas pela tabela aqui você sempre vai ver, ó, auditivo tipo inserção, ó, não aconselhável, né? O que é o MO? Nós acabamos de falar para vocês aqui, ó, método microfone na orelha humana, tá vendo? Então, ó, porque você pode estar ouvindo um microfone de um rádio, de uma TV, de um celular, né, etc. Agora, aquele de inserção, né, ele é terrível. Vocês vão ver aqui esse método na orelha humana, que a maioria não é aplicável, tá vendo? Principalmente a turminha do celular aí, ó. Ok? Bem, gente, vale a pena consultar a nossa informação, a informação que recebemos aqui da Normas, e vocês verificarem. É interessante isso daqui, porque é uma coisa comum, todo mundo tem, inclusive crianças, gente, inclusive crianças. Minha neta tem 4 anos e não larga de celular. Eu acho uma coisa
impressionante. Mas hoje virou uma coisa comum. Às vezes é mais fácil deixar a criança com o celular e te incomodar menos, mas você não sabe o mal que você está fazendo para ela. Tá bom? Porque essas fiscalizações a gente normalmente não faz. Tá? Então vale a pena. Esse é um assunto que vale a pena vocês se adentrarem. Só para a gente complementar, como a gente está falando do ouvido, né? Então a gente fez uma pesquisa aqui para animais, né? O tímpano. Então só para resumir, né? Principalmente que a gente tem cachorro, etc., né? A estrutura comum, né? O tímpano, a estrutura comum em muitos dos aparelhos auditivos do reino animal é o tímpano. Uma membrana elástica semitransparente cônica que possui capacidade vibratória, ela vibra ali. Em geral, né, para um ser vivo, seja capaz de ouvir, né, em geral, para que ele possa ouvir. Elas devem, né, ela deve ter um tímpano, uma câmara auditiva cheia de ar e certos... Deixa eu tirar essa mensagem daqui, né? Cheia de ar, né? E certos órgãos para detectar o estímulo auditivo. Então aqui tem uma imagem legal aqui aqui está a membrana, o tímpano, ó, tá vendo? Eu falo que é cônica, é justamente por causa dessa forma dela. Aqui está a sua orelha, o pavilhão, né? Aí vem as ondas sonoras, isso aqui fica cheio de ar. Então, à medida que você tem a tonalidade, isso aí vai fazendo com que essa membrana se movimente e esses sensores, né, o nervo auditivo, do ouvido interno e tal, eles vão dar essa informação ao seu cérebro e você vai interpretar. Tá, gente? É um negócio bacana isso aqui. Né? Fora isso daqui, ainda tem mais umas informações bacanas que vocês podem, achar, né? As pessoas também perguntam quais são as funções do ouvido. Interessante saber aqui. Uma que eu gostei, né? Os animais com sentido de audição mais envolvidos. Então aqui, se você clicar, ele vai mostrar 5 animais com sentido de audição muito envolvido, né? Então tá aqui, ó, o morcego. Ele vai dar as suas explicações aqui, né? Olha lá, morcegos, tá vendo? Cetáceos, as corujas, interessante isso aqui, hein, gente? Ó, cetáceos, coruja, né? As mariposas, e outros, né? E o caso aqui, o cão, né? Cão e o gato. Tá ok, gente? Então esse daqui foi o nosso bate-papo de hoje. A gente espera que vocês realmente leiam sobre o assunto. É muito interessante, é comum a todos os nossos bichinhos, alguns animais que a gente vai ter essa curiosidade de saber quais são os que têm melhor audição. E para nós, para nossa utilização, né? Eu mesmo, né? Vou tentar não ficar estudando o assunto, né? Pela noite adentro aí, ouvindo no celular com meu foninho de ouvido, né? Então, ou se usar, então que pelo menos use tipo concha, que vai me afetar menos, porque existem filtros para cada tipo de aparelho auditivo que você utilize. Gente, muito legal, obrigado pela atenção, uma excelente segunda-feira, apesar de toda a chuva que está prevista por aí, mas e que tenha uma semana maravilhosa. Gente, até amanhã, um grande abraço, PT, saudações, tchau, fui!